Glória a Deus, sábios amados, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos que irão ouvir, que irão assistir esse vídeo. Nós estamos aí na semana da Páscoa e muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado, assim como eu também não sabia. Depois que eu conheci a Cristo, que eu conheci a palavra, é que eu vim saber e entender o significado da Páscoa, que não é o que as pessoas geralmente vivem ou o que as pessoas geralmente fazem na semana da Páscoa, porque Páscoa significa passagem. Passagem essa que foi a libertação do povo da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os israelitas estavam no Egito, sendo escravizados por muitos e muitos anos, em um determinado tempo, eles não estavam mais suportando a opressão do Egito sobre a vida deles. E eles resolveram levantar um clamor a Deus. Eles resolveram procurar, chamar, falar com Deus em um determinado momento. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. A Bíblia diz que Deus ele vê as lágrimas, o sofrimento. E em resposta ao povo, ele chama Moisés, que desceu do Egito para Midian após ter matado um egípcio, quando viu o hebreu sendo maltratado por um egípcio. Então Moisés foge do Egito e vai para Midian. E ali ele conhece a sua esposa, se torna pastor de ovelhas e começa a ter uma vida normal. Mas quando chega ao determinado tempo que o povo clama a Deus e Deus ouve a oração do seu povo, Deus ele escolhe Moisés para ser o libertador do povo no Egito. E ele chama Moisés, fala a Moisés o que ele deseja que Moisés realize, e assim envia Moisés de volta para o Egito. Voltando para o Egito, louvado seja Deus, Moisés começa a indagar a Faraó, ao rei, para que libertasse o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele, a cada dia, a cada vez que Moisés ia até lá, ele endurecia o seu coração. Ele não ouvia, não obedecia, não fazia menção das palavras de Moisés. Então, Deus resolve enviar as pragas ao Egito. E, louvado seja Deus, ele vai enviando de uma a uma, até que na última praga será a morte de todo primogênito na terra do Egito. Mas antes que a praga viesse, Deus determina o seu povo para comemorarem, para celebrarem a primeira Páscoa, que significa passagem. E nós podemos dizer passagem do quê? A primeira passagem é do pecado ao arrependimento, porque os israelitas estavam no Egito e com o decorrer do tempo eles começaram a adorar a deuses estranhos, eles começaram a deixar de viver os preceitos, os mandamentos de Deus. E por esse motivo a opressão sobre a vida do povo, ele só aumentava porque eles estavam a cada dia se afastando de Deus. Então, quando Deus ouve o clamor do seu povo, isso significa que ele está perdoando os seus pecados. E é por isso que ele vai e manda que Moisés volte para o Egito para libertar o povo, porque ele ouviu o seu clamor. Então, quando nós falamos sobre a Páscoa, que significa passagem, nós estamos falando sobre passagem de várias situações. Naquele momento,
a primeira coisa que me vem é quando que Deus ele perdoa o seu povo. Porque quando ele ouve o clamor, envia um libertador, isso está mostrando que Deus está perdoando o pecado do seu povo, está ouvindo a sua oração e vai fazer conforme os vossos pedidos. Então, a primeira coisa que acontece é o perdão do pecado, louvado seja Deus, do povo. A segunda coisa, louvado seja o nome do Senhor, significa amor. Nós podemos até inverter. A primeira coisa, nós podemos dizer que o amor de Deus pelo povo era tão grande que, sobremaneira, quando o povo clama a Deus, porque Deus ele via o sofrimento, mas o povo precisava reconhecer, o povo precisava se voltar para Deus novamente, precisava reconhecer que Deus era único, era suficiente, assim como nós temos que fazer nos dias de hoje. Então, a primeira coisa, vamos aqui voltar um pouquinho. Então, eu posso dizer que a primeira coisa que nós podemos ver nesse momento é o amor de Deus pelo seu povo. Então, Deus passa a perdoar o povo dos seus pecados para que eles possam servi-lo novamente, porque para servir a Deus nós temos que abandonar as práticas, abandonar o pecado, as coisas do mundo. Então Deus ele ama a mim e a você de uma maneira tão grandiosa que todos os dias ele está disposto a nos perdoar. Então naquele momento Deus, a primeira coisa, ele mostra o amor pelo seu povo e ele resolve ali naquele momento perdoar os seus pecados. Então, a primeira coisa que acontece é o amor de Deus pelo seu povo. Um sentimento único, um amor verdadeiro que somente Deus, e quando nós estamos verdadeiramente em Deus, é que podemos amar as pessoas de verdade. Porque amar as pessoas não é sobre amar o que elas possuem, mas sobre amar quem elas são de verdade, não fisicamente, mas espiritual, de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos ser transformados, sim, mas de dentro para fora. A forma que pensamos, a forma que falamos, a forma que agimos, a forma que nos comportamos diante de algumas situações. Então, nesse tempo, louvado seja Deus, antes que a praga viesse, que seria a morte de todo primogênito, Deus ordena ao seu povo que façam a celebração pascual, a Páscoa do Senhor. E ele determina algumas coisas para que o povo venha fazer para que possam celebrar a Páscoa. Ele manda que eles matem uma ovelha ou um cabrito de 1 ano, louvado seja Deus, e ali eles pegam o sangue do sacrifício e passam nos umbrais de suas portas, na entrada da casa, para que quando o espírito da morte venha e ali esteja o sangue do cordeiro, ele passe por cima e siga adiante. Então, todo lugar que não tivesse o sangue do cordeiro, o espírito da morte entraria naquela casa e tiraria a vida do filho primogênito de toda e qualquer família. Então nós já podemos imaginar que somente os hebreus, somente os israelitas, o povo de Deus, é quem passa, louvado seja o nome do Senhor, o sangue do cordeiro. Porque os egípcios, mesmo vendo toda praga, todo sofrimento que caía diante do povo, por conta que eles não queriam, louvado seja Deus, libertar os israelitas, eles não levavam tanto em consideração aquilo que Moisés falava. É por isso que aconteceu que enviava uma, e depois enviava outra, e depois mais outra, para que eles pudessem ver que o poder de Deus era sobrenatural. E tudo que Deus falava, ele cumpria. Se ele dissesse que iria a praga, ela chegava determinadamente da forma que ele falou. Então, louvado seja Deus, eles vão e fazem tudo conforme a palavra que Deus os ordenou. E aquilo aconteceu conforme Deus tinha dito.
onde não tivesse o sangue do cordeiro, o espírito da morte passaria, e todo o primogênito seria morto, conforme o Senhor tinha determinado. E assim aconteceu. E naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, no dia seguinte, Deus manda que Moisés volte a Faraó. E chegando lá, diante de tanto sofrimento, de ter perdido o seu filho, o seu primogênito, ele resolve, louvado seja o nome do Senhor, libertar o povo do cativeiro, o povo da escravidão, da opressão de suas mãos. Então, a Páscoa, primeiramente, ela celebra-se a passagem da escravidão para a liberdade, a passagem do pecado para o perdão, do amor, louvado seja o nome do Senhor, de Deus para com seu povo. Então, louvado seja o nome do Senhor, ele determina que essa Páscoa, que essa celebração se torne um estatuto perpétuo durante todos os anos vindouros, durante todas as gerações, ou seja, na nossa geração ainda nós deveríamos fazer menção dessa celebração, desse momento, e lembrar o amor tão infinito de Deus por nossas vidas. E assim os anos se passam, louvado seja Deus, milhares de anos, e aí vem Jesus Cristo à Terra, para mais uma vez libertar o povo da escravidão. Porque quando nós estamos aí no mundo afora, eu falo porque eu tive uma vida mundana, de muitas práticas, muitas coisas, vivi muitas situações em minha vida. E quando nós estamos fora do Evangelho, quando nós não estamos vivendo a palavra do Senhor, quando nós não estamos caminhando com Cristo, nós estamos aprisionados em quê? Muitas vezes estamos aprisionados no álcool, muitas vezes na droga, outras vezes na prostituição, outras vezes na mentira, outras vezes na inveja, na soberba, no orgulho. Tudo isso são coisas que aprisionam o homem, louvado seja Deus, que não estão vivendo a verdade do Evangelho. São situações que nós vivemos quando não conhecemos Cristo. E muitas pessoas ainda assim, conhecendo Cristo, vivem em uma prisão porque não conhecem a fundo o Senhor, porque não vivem verdadeiramente em uma fidelidade com Deus, com a palavra, com tudo que está escrito no livro da vida, o qual Deus nos determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus ele vem à Terra para nos purificar, para nos libertar do pecado. Veja, quando acontece a primeira Páscoa, o povo está sendo liberto da escravidão. Quando Jesus vem, louvado seja o nome do Senhor, ele vem para nos libertar do pecado. Porque nós somos tendenciosos a pecar. Nós somos tendenciosos a errar, nós somos tendenciosos a falhar todos os dias. E é por isso que Deus, ele nos enviou Jesus Cristo para que pudesse quebrar o jugo, para que pudesse quebrar a opressão, para que pudesse quebrar a perseguição, quebrar as doutrinas que são falsas, para quebrar as tradições e para mostrar que somente Deus é capaz de fazer algo na vida do homem, de transformar, de libertar, de curar, de restituir, seja qual for a situação, é somente Deus capaz de realizar, seja para a vida ou seja para a morte, seja para bom, seja para ruim. Deus é o Deus que permite. Muitas vezes nós só temos que nos perguntar o porquê. E até muitas vezes nós sabemos o porquê. Porque Deus ele nos conhece profundamente. Ele sabe profundamente o que pensamos, o que estamos
fazendo. Muitas vezes as pessoas não estão nos vendo, mas Deus está. Então a Páscoa, meus amados irmãos, ela não nada mais nada menos do que a simbologia da libertação do povo do Egito, da escravidão. Então é o momento de perdoar, é o momento de amar, é o momento de recomeçar, de refazer, de ser outra pessoa, de recomeçar a sua vida. Porque quando o povo ele sai do Egito, Deus ele tem uma promessa que foi feita a Abraão, que a ele seria o pai de toda a geração, e a ele daria a terra, louvado seja o nome do Senhor, toda a terra que ele pisasse seria dele. Então, quando Abraão ele segue a ordem, ele segue o caminho, a direção de Deus, ele conquista esse bem maior para a humanidade. A Bíblia diz que todas as famílias da terra são abençoadas pela obediência de Abraão. Então, vai se passando os anos, de Abraão nós temos Isaac, de Isaac nós temos Jacó, de Jacó nós temos os seus filhos que se multiplicaram e se dividiram em 12 tribos, que são as tribos de Israel. E nele Deus fez com que eles descessem para o Egito, porque havia uma fome na terra. E ali Deus queria uma situação para que também honrasse José lá no Egito. A história é muito longa, eu vou tentar resumir. E nessa ida ao Egito, tudo é programado por Deus. Eles descem ao Egito, José é honrado, com pouco tempo Jacó morre, com pouco tempo José também morre. E aí entra um novo faraó, um novo rei. A Bíblia diz que ele não conhece as obras de José. E a Bíblia diz que o povo de Deus ele se multiplicava grandemente. Ele se multiplicava sobremaneira que o rei ele começa a se assustar. O faraó ele começa a achar que em algum momento os israelitas irão se rebeliar contra o Egito. E aí ele determina que toda criança do sexo masculino que nascesse naquela época teria que ser jogada no rio Nilo. E aí onde entra o processo de Moisés, que Moisés nasce, sua mãe o esconde, depois ela coloca no rio, a filha do rei encontra ele é criado no palácio, depois ele mata o egípcio, e aí ele desce para Midian, forma sua família, e Deus ele chama ele e ele volta para o Egito. E aí vem a libertação do povo. Então, dentro de todo esse contexto, Deus ele cria as situações, mas já sabendo o que iria e o que vai acontecer. Então, ele vai, perdoa os pecados do povo, liberta o povo e o povo sai do Egito. Mas no decorrer da caminhada, louvado seja Deus, eles se deparam com situações difíceis, porque Deus ele permite passarmos para ver se realmente nós somos fiéis, se somos verdadeiros naquilo que falamos e se servimos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E ali, quando o povo está no deserto, já livre da escravidão, acontecem situações, Deus faz que permite que aconteça, que falte água, que falte alimento, para ver a reação do povo. E o povo começa a murmurar, eles começam a blasfemar, eles começam a reclamar, eles começam a maldizer, louvado seja o nome, eles começam a indagar Moisés, por que não nos tirasse do Egito? Lá pelo menos tinha carne, tinha pão, tinha água, porventura lá não tinha sepulcro suficiente para que enterrasse todos nós? E aí, no decorrer dessa caminhada, alguns estudos dizem que a caminhada seria apenas de 40 dias e ela dura 40 anos. E algo mais interessante é que nenhum daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, somente Josué e Calebe, porque foram os únicos que não
blasfemaram, que não duvidaram, que não deixaram de acreditar que Deus iria fazer o impossível. E o que é que significa? Eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles são libertos da escravidão, mas a escravidão continua neles. Eles preferiam estar sendo escravizados, mas não queriam estar libertos, passando pela prova, passando ali, louvado seja o nome do Senhor, nas mãos de Deus. Então, eles, de acordo com as murmurações, eles não entram. Por quê? Porque eles não esquecem o passado. Eles não deixam o Egito para trás, sabe? Passagem. Já está dizendo, você tem que passar daquilo que você estava para outra situação. Então, se você perdoou, você precisa seguir em frente. Se você estava triste, agora você tem que estar alegre. Se você não amava, agora você tem que amar. Perdoar significa seguir em frente. Não guardar o passado, não ficar com aquilo dentro de você, que aquilo ali está te aprisionando e impede você de viver a transformação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não conseguem, louvado seja Deus, viver a transformação, porque eles estão presos no Egito. Então, louvado seja Deus, quando o significado da palavra Páscoa significa passagem, nós temos que passar, entendeu? Nós não podemos permanecer. Se errou, conserte o erro. Se machucou alguém, peça perdão. Se alguém te machucou, perdoe esse alguém. Se ela não vem até você, ore. Peça a Deus que tire do seu coração a mágoa. Peça a Deus que tire do seu coração o peso, aquilo que muitas vezes está te angustiando, que impede você de viver, de ser diferente, de ser alguém melhor, porque você está preso em algo que não é para estar, algo que não te pertence, que por algum momento aconteceu na sua vida. Então, quando Jesus ele vem à Terra e ele morre e ressuscita, quer dizer, ele passa da morte para a vida, morte de cruz e vida eterna. Ele morreu fisicamente, mas está vivo espiritual até hoje e viverá para todo sempre. Então, quando Jesus também vem, ele está nos libertando, ele está tirando o pecado, ele está apagando a mancha que está sobre a vida do homem, porque a Bíblia diz que por um homem só veio o pecado, mas por um homem só, pela obediência de apenas um homem, veio o perdão e a liberdade da humanidade. Então nós não somos mais escravos do diabo, nós não somos mais obrigados a permanecer no erro, porque Jesus veio para nos libertar do erro. Ele veio para nos libertar do pecado, mas isso nós precisamos viver em todos os dias de nossas vidas. Isso nós precisamos viver em uma vida com Cristo. Isso não se vive de toda maneira, de qualquer forma, só pelo simples fato de eu pronunciar o nome de Deus, mas quando eu busco conhecimento, quando eu medito na palavra, quando eu procuro a ser melhor, quando eu quero mudança, quando eu quero ser transformado, Deus ele nos dá a capacidade necessária para sermos transformados. No livro de Daniel, no capítulo 1, nós vamos encontrar a passagem que vai falar sobre Daniel e os seus amigos quando são levados cativos à Babilônia. E a Bíblia diz que quando eles chegam na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele determina que ofereça as melhores comidas, o melhor vinho, o melhor quarto, tudo que há de melhor em seu reinado, ele manda que ofereça aos príncipes de Israel, a Daniel e aos seus amigos. E a Bíblia diz que Daniel ele propõe no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. Isso quer dizer, era muito difícil, porque era algo tentador, era a melhor comida, era o melhor vinho, era o melhor quarto. Quem não quer viver no melhor?
quem não quer ter a melhor comida, quem não quer ter a melhor casa para morar, quem não quer viver uma vida abundante fisicamente, todo mundo quer. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele propõe no coração não se contaminar com as coisas do rei. E a Bíblia diz que ele consegue viver naquele período somente com água e legumes. E a Bíblia diz que quando eles se apresentam ao rei, a aparência, o brilho, a fisionomia de Daniel e seus amigos está melhor do que todos aqueles que comeram do manjar do rei. Sabe por quê? Porque Deus estava cuidando o tempo todo. Porque Deus estava dando escape, Deus estava dando, sabedoria. Deus estava colocando um espírito excelente em Daniel e seus amigos. Então, quando nós propomos no coração mudar, quando nós propomos no coração ser diferentes, fazer a diferença, Deus ele nos capacita para sermos diferentes. Ele nos capacita para fazermos a diferença, para sermos melhores, não do que outras pessoas, mas melhores do que nós mesmos. Então, Páscoa significa passagem. Passagem da tristeza para a alegria, passagem do pecado para o perdão, passagem do ódio para o amor. A passagem, não importa o que seja, mas significa passagem. Então, o que você está passando hoje, você precisa passar para que você possa se fortalecer, para que você possa aprender, para que você possa entender. Mas isso nós só conseguimos entender quando nós conhecemos Cristo, porque Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se os irmãos quiserem ler o texto sobre a primeira Páscoa, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Então, é isso que eu trago para vocês que vão assistir esse vídeo, que vocês possam aí ser tocados pelo Espírito Santo, sentir a presença de Deus através da palavra do Senhor, a presença dele através do que está escrito no livro da vida. Busquem o conhecimento de Deus, busquem passar pelo processo. Muitas vezes é doloroso, mas é bom, é gratificante. O importante é que você passa, você não fica. O importante é que você consegue, você não vai ficar estacionado. Com Deus, nós nunca ficamos estacionados. Sempre há um tempo determinado. Eclesiastes 3, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, chegou o tempo de você perdoar, chegou o tempo de você seguir em frente, chegou o tempo de você ser outra pessoa, chegou o tempo de você viver Cristo, viver a palavra. Nós estamos vivendo em uma época que tudo está difícil, as coisas a cada dia que se passam está ficando ainda piores, porque a palavra de Deus está se cumprindo e nós precisamos estar na palavra para que quando Ele volte para nos buscar, nós possamos estar prontos, preparados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Porque no céu todo mundo quer entrar, mas no céu não entra de qualquer jeito, no céu não entra bagagem, no céu não entra o pecado, no céu não entra tristeza, não entra doença, não entra nada a não ser a adoração, amor, verdade e justiça. E o que isso quer dizer? Que você não precisa ser perfeito, você precisa negar a si mesmo para viver a vontade do Senhor. É um processo de transição, de transformação que nós precisamos viver todos os dias, mas Deus ele está dando a capacidade necessária para que eu e você possa ser transformado através da palavra do Senhor. Então não esqueça, o livro de Êxodo significa saída. A palavra Êxodo significa saída e a Páscoa significa passagem. A passagem da escravidão para a liberdade, a passagem do pecado para o perdão,
A passagem do erro para o acerto, a passagem da tristeza para a alegria, a passagem da morte para a vida, porque quando aceitamos Cristo, nós morremos fisicamente, mas estamos vivendo espiritualmente. Com Deus, tudo é possível, com Deus, tudo é melhor. Só temos que aprender a esperar em Deus, esperar com paciência, esperar porque Deus ele sabe e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus possa abençoar você, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Espero ter aí conseguido esclarecer um pouco o seu entendimento. Como eu disse, está no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, você vai encontrar sobre a primeira Páscoa e a última Páscoa, que foi a que Jesus celebrou junto com seus discípulos um pouco antes da crucificação, está no livro de Mateus, no capítulo de número 27. Amém? Então que Deus abençoe, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.